Fala galera, beleza? Alguma vez você já pensou ou está pensando em morar fora, trabalhar no exterior, como Europa ou Canadá? Bom, eu moro em Londres atualmente, eu trabalho com games aqui e eu queria passar para vocês um pouco desse processo que foi para eu chegar até aqui. Então, bora lá que eu vou passar todas essas dicas para vocês. Pessoal, para quem está chegando no canal agora e ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Não dói nada, eu garanto, mas me ajuda muito para eu saber se esses conteúdos que eu estou fazendo são relevantes para vocês. Então, se você conhece alguém que também gostaria desse tipo de conteúdo, compartilha com eles e deixa um like aí pra gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou de Curitiba. Eu comecei a minha carreira profissional de ilustração em 2012. Eu já desenhava um pouco antes disso, mas foi quando eu comecei a realmente trabalhar nessa área, num estúdio. E faz 4 anos que eu moro na Europa, trabalhando com ilustração para jogos. Inicialmente eu me mudei para Paris, eu trabalhei 1 ano em Paris, trabalhando numa empresa lá. E faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu moro em Londres. Eu já trabalhei em 2 empresas aqui. Mas bem, primeiro de tudo, o porquê que eu vim pra cá em 2016? Pra quem lembra muito bem, aí lá pelo período de 2014 em diante, teve toda aquela questão da Lava Jato e a crise no Brasil começou. E eu já vinha aplicando para algumas empresas aqui fora para trabalhar, porque eu tinha muita vontade de trabalhar com games. Então, naquela época, eu percebi que todos os meus clientes pararam de me passar trabalho e eu vi que estava ficando complicado o mercado no Brasil. O mercado já não era tão bom de games mesmo assim. Então, eu comecei a me aplicar mais ainda para vagas aqui no exterior. Então, essa é a minha história, resumidamente, de como eu vim parar aqui. Mas eu vou parar um pouco de falar de mim e eu vou falar de você agora. Eu quero falar como você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês conseguirem vir trabalhar aqui também. E a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é inglês. Inglês. Sim, o inglês. O inglês é a dica mais importante que eu posso te dar. E a coisa mais importante que você pode fazer é aprender inglês se você quer trabalhar numa empresa multinacional, se você quer morar fora do Brasil. Porque o que acontece, que eu percebi quando eu vim pra cá, é que as empresas de jogos, principalmente, elas adotam o inglês como a língua oficial da empresa. Então, independente do qual país você for, por exemplo, quando eu fui para Paris, óbvio que todo mundo falava francês na rua, mas quando eu entrava, colocava o pé na empresa, todo mundo se comunicava lá dentro em inglês. Então, assim, eu não precisava saber francês. Não necessariamente, né, para poder trabalhar. Então, assim, aqui em Londres, obviamente, é inglês, mas qualquer outro país aqui da Europa, pelo menos, ou até no Canadá, você vai precisar saber o inglês. E mesmo que você não queira vir para a Europa, que você consiga, sei lá, trabalhar para alguém aí de fora no Brasil, é ainda mais importante você saber se comunicar em inglês. Porque a pessoa não tá tendo contato com você, não tem aquele contato físico assim para você se expressar melhor se você não conseguir falar direito o que você quer dizer em inglês. Então, estudem inglês, porque essa é a dica mais importante de todas. E uma coisa que foi bem legal, por exemplo, quando eu estava em Paris, eu não sabia falar francês, mas a empresa ela é consciente disso, né? Ela tem vários funcionários que são de fora, né? Então, o que acontece? Ela fornece aulas de francês, ela fornecia, no caso, aulas de francês 2 vezes por semana. Então, aos poucos eu fui aprendendo francês. Não sou um guru em francês atualmente, mas eu aprendi bem. Então é bem bacana isso, sabe? Isso é uma coisa que você pode levar em consideração se você vai para um país que não fala só em inglês. Você provavelmente vai aprender um pouco daquela língua, isso, e também da cultura. E isso é muito legal, é muito bacana.
Já a segunda coisa que eu quero falar é que você precisa ter um portfólio muito bom, muito mais importante até do que a sua graduação. Até porque na parte artística, para quem não sabe, eu sou formado em design de produto, então se alguém vê o meu currículo e vê lá que eu sou formado em design de produto, vai achar, tá, um ilustrador com design, com graduação de produto, não faz diferença nenhuma para mim. Não desmerecendo o design de produto, é claro, mas não tem quase nada a ver com a minha área atual. Então, assim, eles vão sempre estar em cima do teu portfólio. Então, se ele for um portfólio bom, eles vão entrar em contato com você. Se não, é bem provável que o teu currículo não vai te salvar, não. E uma coisa que eu já percebi, porque até eu já trabalhei com isso, né, nessa parte de analisar portfólio que chega e tal, a pessoa que está analisando o portfólio que chega, ela não perde muito tempo, assim, sabe? Você tem que ser bem preciso no que você está mandando, bem preciso na informação e no link que você está passando para a pessoa, porque ela vai entrar no teu site e se o que ela vê não tem nada a ver com a empresa, ela vai talvez gastar uns 5 ou 10 segundos na tua página e vai fechar. E aí já vai colocar lá pro RH que esse candidato não está no nível que está procurando. Por que que acontece isso? Porque tem muita gente se aplicando, geralmente para as empresas, e o cara não pode perder o dia inteiro analisando o portfólio, entendeu? Então, o quão mais focado o teu portfólio mais direcionado àquela empresa, mais fácil vai ser do cara que estiver te contratando ali, ou analisando o teu portfólio, de entrar em contato com você ou de isso virar uma entrevista. Então veja bem com o que você gostaria de trabalhar, porque a área de games ela é bem ampla e dependendo de onde você for trabalhar, tem vários estágios da ilustração que você pode trabalhar. Você pode trabalhar fazendo assets, você pode trabalhar fazendo itens, personagens, você pode fazer background, você pode fazer user interface, tem muita coisa, você pode fazer o concept, né? Então, assim, saiba o que você quer e tenha isso como a parte mais importante do teu portfólio. Que é isso que vai fazer o cara que analisa o teu portfólio saber se você se encaixa naquela vaga ou não. Se você ainda está aprendendo e se você ainda não tem um portfólio consistente, eu vou deixar um link aqui para um vídeo que eu tenho de como melhorar na ilustração, onde eu dou várias dicas para vocês aí do que vocês podem fazer para fazer um portfólio bem bacana e ter bastante foco para chegar na empresa que você quer trabalhar, porque todo mundo tem um sonho, né? A terceira coisa que eu queria falar é sobre vistos e passaportes. Se você tem um passaporte europeu, ou se você é casado com alguém que tem passaporte europeu, já fica muito mais fácil você vir para a Europa, porque basicamente você é um cidadão europeu, então você pode simplesmente se mudar para cá e fica muito mais fácil de você se aplicar para as vagas. Eu, por exemplo, sou um cidadão europeu. Quando eu me candidatei às vagas, eu já tinha o passaporte alemão no Brasil e isso me ajudou bastante na hora de conseguir a vaga, porque o que acontece quando você não tem um passaporte europeu, a empresa vai ter que fornecer para você um visto, e isso custa bastante dinheiro para a empresa. Mas isso não quer dizer que ela não vai te contratar, até porque tem muita gente, muito brasileiro que eu conheço aqui em Londres, que tem visto de trabalho, que foi trazido do Brasil para Londres para trabalhar com o visto de trabalho. E vale também lembrar que se você morar no país por uns 5 anos, na maioria dos países que eu conheço, você pode aplicar por uma cidadania. Então, por exemplo, eu estou há 3 anos e meio aqui em Londres e a partir do meu 5º ano eu posso dar entrada na minha cidadania inglesa. Então, se você não tem passaporte europeu, por exemplo, isso é um bom benefício que você pode fazer e você vai ser considerado inglês para sempre. Mas o meu ponto principal aqui é mostrar para vocês que, independente se você tem ou não um passaporte europeu, você pode sim mudar para outro país e conseguir um visto de trabalho. Não é impossível. Eu conheço muita gente que fez isso. Não é o meu caso, eu não tenho como dar um exemplo
real aqui de mim, mas eu conheço pessoas que já fizeram isso. Então, vai aqui meu conselho para vocês, foque bastante no seu portfólio e no seu inglês, porque você tem que comprovar que você vale a pena para a empresa o investimento de trazer você para cá. Outra coisa que eu queria falar são as etapas. Galera, não fica tentando uma empresa só. Por mais que você tenha um foco de uma empresa só, digamos, você quer trabalhar digamos que você quer trabalhar na Ubisoft, em Paris. Cara, não se aplica só para ela, sabe? Tipo, aplica para outras empresas que são parecidas, que fazem jogos parecidos. Porque às vezes você não consegue um emprego lá onde você quer inicialmente. E tudo bem, sabe? Você não precisa começar já na empresa dos sonhos. Você pode começar primeiro vindo morar na Europa, que já te ajuda bastante. E quando você estiver aqui, você continua aplicando, entendeu? Você está trabalhando numa outra empresa e você vai aplicando para outras. Uma hora você consegue, entendeu? Você só tem que mostrar que você é capaz, que você tem o valor suficiente para aquela empresa te contratar. É que nem eu disse no começo do vídeo, eu vim pra cá em 2012, eu vim pra cá em 2016, só que eu já estava me aplicando para algumas vagas aqui na Europa fazia um tempo já, acho que desde 2013 mais ou menos eu já estava aplicando. E assim, eu fiz entrevistas, eu fiz testes e eu não passei, sabe? Então eu só fui passar realmente no final de 2015 e eu vim pra cá em 2016. E essa é outra coisa que eu queria falar também. As empresas, quando elas olham o teu portfólio e elas não veem exatamente o que elas fazem no portfólio, o que vai acontecer? Elas vão ter uma dúvida se você consegue fazer aquilo que eles fazem no dia a dia, aquilo que é o estilo deles, entendeu? Se não tiver o estilo exato deles no teu portfólio, eles vão querer que você faça um teste. E geralmente eles vão te dar aí alguns dias, a maioria das vezes eles dão 1 semana ou 2 semanas para fazer um teste. E eu aconselho você fazer esse teste o quanto antes, não espera até o final do prazo, porque isso conta muito. A empresa te dá 1 semana para fazer, porque ela sabe que um teste não é fácil, primeiro de tudo, mas ela também quer saber qual que é a tua determinação, qual que é a tua vontade de trabalhar naquela empresa. Então, se você simplesmente recebe o texto, né, recebe o briefing lá do teste e demora 1 dia para começar a fazer, 2 dias, e daqui a pouco quando você vê, você só entrega no último dia, no último prazo, o que a empresa vai pensar? Pô, beleza, esse cara aqui é bom, mas ele é lento, sabe? Ele demorou pra caramba para fazer esse exercício aqui. Ele não entregou, ele não superou as expectativas, entendeu? Então, assim, quando te passam um prazo, tente fazer antes. Sei lá, se te passarem 1 semana, tenta fazer em 3 dias, sabe? Surpreenda a empresa, mostre que você é rápido, mostre que você é bom e a empresa vai ficar surpresa, vai falar assim, caramba, o cara já me passou, esse cara, ele tem qualidade e ele tem velocidade, ele é um bom candidato. Para vocês terem noção um pouco do que eu tô falando sobre teste, eu vou mostrar aqui para vocês agora um pouco dos testes que eu fiz e estão no meu portfólio até hoje. Isso também é bem legal, você pegar os testes que você faz, é uma peça de arte, né? Tipo, é uma ilustração completa que você fez com um briefing e virou um pedaço do teu portfólio, entendeu? Você pode usar isso aqui como portfólio e eu uso quase todos os testes que eu já fiz para as empresas através de entrevista, eu tenho no meu portfólio porque isso aqui é trabalho que eu fiz, independente se eu ganhei dinheiro com ele ou não, isso aqui me ajuda a conseguir mais trabalho. Então, vocês podem ver aqui, essas ilustrações aqui foram todas feitas para teste. E por incrível que pareça, nenhum desses testes aqui que eu estou mostrando realmente me deu um emprego. Eles só viraram portfólio mesmo, porque todos esses testes aqui, eles não vingaram, né? Foram testes que eu fiz, eu perdi um tempão, eu fiz entrevistas e no final das contas não deu certo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é fácil.
Nada é fácil. Se você receber um não e não continuar tentando, você nunca vai conseguir, entendeu? Então, eu consegui porque eu tentei várias vezes, eu fui persistente, eu fui melhorando meu portfólio e uma hora deu certo. E é isso que você tem que fazer. Agora, sobre o processo das entrevistas, uma coisa que eu queria falar é, se você está aplicando para uma empresa e eles querem fazer uma entrevista com você, digamos que é uma empresa aqui em Londres, em algum momento, talvez até na entrevista por Skype ou por um e-mail, eles vão querer saber qual que é a tua pretensão salarial, se eles não te fizerem uma oferta do valor, é claro. Mas como é que você vai saber, né? Como que você mora no Brasil, como é que você vai saber quanto você gostaria de ganhar em Londres, por exemplo? Então, eu aconselho você a fazer uma pesquisa. Tem vários sites na internet que você pode descobrir qual é o preço de custo de vida em tal cidade, quanto é o aluguel, quanto que você gasta no mercado, quanto que você gasta de transporte, e coloca tudo isso no papel para ter uma ideia de qual que é o mínimo que você precisa ganhar para você ter uma vida ok, assim, sabe? Você conseguir se mudar para cá e se estabelecer. E outra coisa que eu quero que você leve em consideração é que a moeda, ela é muito mais forte que o real. Por exemplo, não só aqui em Londres, né? Não é só a libra, mas, por exemplo, na Europa, em geral, o euro, né? Nos Estados Unidos, se você for para o Canadá, tem o dólar. Então, essas moedas, elas são muito fortes. Então, leve em consideração que quando você for no mercado, uma coisa que no Brasil custa R$5, aqui custa £1, sabe? Uma libra. Então, essa coisa assim que você fala, pô, eu vou trabalhar, mas vai sobrar 500 libras no final do mês, isso não é nada, mas é porque você está comparando 500 libras com 500 reais. Então, 500 libras são, sei lá, R$3.000 ou R$2.500, entendeu? Então, essa proporção você tem que fazer do que sobra também, porque faz muita diferença. Tá, agora vamos falar sobre a melhor das hipóteses. Digamos que você fez todos os testes, todas as entrevistas e que você passou em tudo e eles te enviam um e-mail com uma proposta de emprego. Eles vão falar, esse aqui é o valor que eu vou te pagar, esse aqui são as horas que você vai trabalhar e essa aqui é a data que a gente gostaria que você esteja aqui na Europa. E também vão te passar um contrato, né? Claro, se você estiver de acordo com o valor, você vai ler o contrato e assinar o contrato. E confere se tudo que dizia no site ou na vaga, se tá no contrato também, sabe? Se todos aqueles benefícios que a empresa tem, tá dizendo ali no contrato. Isso é muito importante. Certifique-se também de que no contrato diz que eles vão pagar a tua passagem aérea, que eles vão pagar a passagem aérea para o seu cônjuge. Enfim, certifique-se de tudo que eles estão cobrindo. Porque na maioria das vezes a empresa, quando ela te contrata assim de fora, ela paga tudo isso para você. E daí veja como é que vai ser essa questão de ticket, né, de avião. Quando você chegar aqui, aonde é que você vai ficar? Geralmente as empresas reservam um hotel para você ou um Airbnb. Então fica de olho tudo nessas questões para ter tudo isso bem claro, porque isso é bem importante para nada dar errado. Quando eu digo nada dá errado, por exemplo, quando eu cheguei em Paris, quando eu me mudei, né, para Paris e cheguei de avião, quando eu estava saindo do aeroporto, tinha um cara com uma plaquinha lá com o meu nome, e eu achei até estranho, né, eu não estava esperando nada, não tinha uma expectativa, né, então eu cheguei lá, eu falei, sou eu, né, você tá com o meu nome aí, e ele falou assim, eu vou te levar lá para a empresa. Então, basicamente, a empresa contratou um táxi para me buscar no aeroporto e me levar para a empresa. E eu, na verdade, eu nem sabia disso. Eu estava preparado para ir do aeroporto para a empresa, sei lá, de trem, alguma coisa assim. Eu já estava vendo na internet como é que eu ia fazer isso. Então, se por um acaso não aconteceu o que aconteceu comigo, de alguém te buscar, já tenha tudo isso planejado, sabe? Porque quando você chega num país novo, o teu celular, muitas vezes a internet não pega, porque o teu provedor é do Brasil. Então, você não consegue resolver os problemas depois que você já chegou lá. Principalmente se você não fala a língua, se você não fala francês, como é que você vai se virar, entendeu? Vai ter que se virar no inglês, com certeza.
Mas o que eu quero dizer é, tenha tudo já planejado. Faça tudo já esquematizado no seu celular ou até impresso, né? Porque o celular acaba a bateria. E vai dar tudo certo. Uma outra dica que eu queria dar, que não aconteceu comigo, mas aconteceu com alguns amigos meus, até com meu cunhado, no caso, que está morando em Berlim hoje em dia. Ele estava passeando aqui pela Europa e decidiu se aplicar para uma vaga de emprego. O que acontece? Quando você está aqui na Europa já e a empresa te chama para fazer uma entrevista cara a cara, a empresa tem a possibilidade de conhecer você realmente, né, como pessoa. E isso faz uma diferença do caramba, porque a empresa tem muito mais confiança em você quando ela te vê, quando ela está na tua frente, ela vê como você é como pessoa. É um pouco mais difícil você ter esse feeling, esse sentimento, quando você só vê a pessoa por uma tela, quando você vê a pessoa só por uma video call, né, com o Skype, por exemplo. Então faz muita diferença você tá aqui para ir lá fazer a entrevista. E tanto que essas pessoas que eu conheço, que fizeram isso, na verdade, elas não têm passaporte europeu e elas conseguiram facilmente ficar já por aqui, né? Digamos, ela fez a entrevista, a empresa gostou, então a empresa nem teve que pagar a passagem da pessoa de vir direto do Brasil para cá. Já falou, ó, fica por aqui, esse aqui é o hotel que você vai ficar, esse aqui tá a vaga de emprego, pode começar a trabalhar, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que você tem que vir pra cá pensando que você já vai ficar, né? Não tô falando de você trazer tua mala já pronta já, mas assim, é uma ideia. Você pode vir pra Europa pra dar uma volta, passear e aplica para as empresas que você quer trabalhar. Porque pode ser que dê certo, pode ser que a empresa te chame para uma entrevista e você fala assim, cara, eu tô aqui, eu sou do Brasil, mas eu tô passeando aqui e eu vou aí na entrevista fazer uma entrevista cara a cara com vocês. Isso faz muita diferença, principalmente para quem não tem passaporte europeu. Agora, digamos que você tá vindo para cá, certo? A empresa vai te pagar o ticket, vai pagar a tua hospedagem no hotel por, sei lá, um mês mais ou menos, umas 2, 3 semanas. Mas o que acontece depois? Depois desse período, você tem que alugar o seu próprio apartamento. E o que acontece é que a empresa ela só vai te pagar no final do mês o salário. Então, você tem que ter um dinheiro guardado. Então não adianta você simplesmente vir para cá sem dinheiro nenhum. Porque a empresa vai pagar tudo, eu não preciso ter dinheiro reserva. Não, você precisa sim ter dinheiro reserva, até porque quando você vai alugar um apartamento aqui na Europa, muitos proprietários eles querem que você faça um depósito do aluguel do apartamento em alguns meses com antecedência. Já aconteceu comigo até da pessoa pedir 6 meses de antecedência. É muito. Isso até eu achei que foi até um pouco demais, mas eu queria muito o apartamento, então eu topei. Mas assim, geralmente eles pedem pelo menos um mês e tem a caução, né? Então é a caução, que já é um mês, e mais um mês de aluguel antecipado. A caução você só vai receber no final do aluguel. Quando você terminar, quando você for sair daquela casa, aí eles vão te devolver essa caução. Mas o aluguel antecipado, esse aí vai cobrir tipo aquele teu primeiro mês ou teu segundo mês, que seja. Então assim, tenha um dinheiro guardado, porque não é só o aluguel que você precisa, né, para se manter. E assim, não se sinta desmotivado, porque isso é só para você se estabelecer aqui, sabe? Você vai precisar de um dinheiro no início. A hora que a empresa começar a pagar o teu salário todo mês direitinho, você vai quitar toda aquela dívida, ou não dívida, né? Todo aquele investimento que você teve para vir para cá. Esse dinheiro vai começar a retornar para você aos poucos. Para mim, isso demorou quase um ano, então eu tô sendo aqui bem realista com vocês. Isso depende, tá? Tem gente que vem com um salário astronômico para cá e em 1 ou 2 meses já recupera o investimento que foi vir para cá. Mas eu tô só sendo bem realista, que não é um oba-oba, assim, sabe? Você não vai vir para a Europa e você vai ficar rico. Até porque eu não sou rico e ainda falta muito para ser.
O meu estilo de vida aqui atualmente, ele é muito, mas muito melhor do que eu tinha no Brasil. Todo mês sobra dinheiro, tá? Todo mês eu guardo dinheiro, coisa que no Brasil eu só conseguia fazer se eu estivesse fazendo um freelance depois das minhas horas de trabalho. Então, assim, vale muito a pena, eu recomendo muito vir pra cá. Mas tenha um dinheiro guardado e saiba que vai demorar um pouquinho para você recuperar esse dinheiro que você investiu para vir para cá. Bom, a última coisa que eu queria falar é que tem alguns países que é mais fácil você migrar inicialmente, que são a Irlanda, o Canadá e Portugal. A Irlanda e o Canadá, eles têm uma certa facilidade porque você consegue ir morar nesses países para fazer curso de inglês, por exemplo. Então você vai lá ou você vai fazer um au pair, né, que é cuidar de criança. Você pode fazer esses trabalhos simplesmente para chegar no país e aí você aproveita e começa a se inscrever nas vagas, sabe? Não deixa para tentar se inscrever nas vagas quando o curso está acabando. Chegou no país, está fazendo um curso de inglês, cara, vai mandando portfólio que uma hora pode dar certo, entendeu? É aquela coisa que eu falei, você já está na Europa ou você já está no Canadá. É muito mais fácil você tá na Europa, na Irlanda, e vir para Londres fazer uma entrevista do que se você estiver no Brasil, entendeu? Então aproveite o tempo que você estiver aqui, se você estiver fazendo um curso de inglês, ou se você estiver fazendo algum trabalho de verão, né, que eles chamam de summer jobs, aproveita esse tempo para ir para a tua área e vai valer muito a pena. Bom, e Portugal, como você pode imaginar, a facilidade de Portugal é justamente a língua, né? Porque basicamente o único país aqui da Europa que você não precisa saber falar inglês para vir morar aqui. Mas já deixo de antemão, já que o português de Portugal é bem complicado. É bem difícil conversar com a galera lá. Mas assim, muito mais fácil do que aprender a falar inglês, entendeu? Então, é uma possibilidade. Estuda bem as suas possibilidades aí e vê o que é melhor para você. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga vir morar aqui na Europa também. Se ficou alguma outra dúvida, pergunta aqui nos comentários. Se alguma coisa não ficou muito clara também, pergunta que eu esclareço. Eu sei que às vezes eu falo um pouco mais ou um pouco menos do que eu gostaria. Então deixa um like aí, compartilha com a galera que você acha que gostaria desse conteúdo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!